inflação, despesas desordenadas, arcabouço que não funcionou. Esse é o reflexo do país. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e eu separei alguns pontos aqui do que está em discussão no X, nas redes sociais, para que a gente possa comentar o que está acontecendo no país, o que na realidade o governo vem metendo os pés pelas mãos. Vamos juntos ver isso? Então o Estadão hoje colocou lá, opinião. Desde o início do seu mandato, Lula tem minimizado a inflação e acusado o Banco Central de sabotar o governo com juros altos. Sim, todo mundo viu essa briga aí até quando o Campos Neto era presidente do Banco Central. O governo, desde que entrou, está gritando contra o Banco Central, dizendo que o problema econômico é dos juros, é do Banco Central e não do próprio governo, que está gastando demais, que tem uma irresponsabilidade fiscal. Ora, se você tem uma responsabilidade fiscal, qual é a única coisa que o Banco Central pode fazer para poder ajustar isso? É aumentar a taxa de juros, é tirar o dinheiro de circulação, para evitar que a inflação aumente. Mas nem isso deu certo, porque o IPCA de 2024 fechou em 4,83, estourou a meta. Vem entender, ler a análise e saber o que isso significou. Então a matéria do Estadão vem mostrar exatamente isso, que a inflação subiu não foi por questão de juros do Banco Central, mas simplesmente por descontrole do governo. E isso está deixando o governo preocupado, porque querendo ou não, não adianta fazer a propaganda positiva, porque quando você chega lá no mercado e o governo diz que você ia comer picanha e não come, porque o preço está alto. Lembra lá aquele filmezinho, aquela reportagem da Globo News que a Daniela Lima falou? O povo gosta de se vestir bem, o povo gosta de viajar, o povo gosta de comer bem. Sim, o povo não está comendo bem, o povo não está viajando, o povo não está nada. O povo só está sendo o quê? Tributado. Ainda mais agora com essa norma do Pix aí acima de 5 mil. Veio para controlar ainda mais e deixar a Receita Federal depois cobrar no seu imposto de renda. Vamos deixar claro aqui, eu já fiz vídeo a respeito. O Pix não tem taxa, não tem imposto sobre o Pix. Ele vai ser apenas um mero monitoramento para quando vier o seu imposto de renda, você não ter como refugar o pagamento do imposto. Então tá lá, o Estadão bota bem. O Álvaro Gribel, que fez a matéria, diz: Lula é quem deveria escrever carta para justificar estouro da inflação após fortes críticas ao Banco Central. Sim, ele aqui quis dizer o quê? A culpa é do governo. Mas a gente tem lá os passadores de pano oficial, né? A dona Miriam Leitão, junto com a Daniela Lima, são, como é que a gente brincava antigamente, são as chacretes, né? Na época aí, o pessoal mais antigo aí da minha idade vai lembrar bem o que é isso. Ignorância é uma fé. A Miriam Leitão diz: inflação é alta, mas não está descontrolada. Ora, pelo amor de Deus, como é que a inflação não está descontrolada? O governo está segurando o preço do combustível. Eu já fiz vídeo a respeito mostrando. O combustível devia estar entre 16% a 20% mais caro. O preço do petróleo está aumentando. O lucro da Petrobras está diminuindo. Seguraram o preço da conta de energia. Então estão segurando todos os preços que eles podem. E mesmo assim, a inflação sobe. A inflação sobe por quê? Porque a inflação não é o preço. A inflação é quando você aumenta a base monetária, você emite dinheiro, você contrai dívida. Isso vem da onde? Do descontrole fiscal. É o que aconteceu. Aquele arcabouço fiscal, que eu também já fiz vídeo a respeito, diz o quê? Que o Haddad ia cumprir o arcabouço fiscal e não cumpriu. E agora, esse ano que terminou, 2024, ele diz que deu um déficit de 0,1. Ora, isso é para inglês ver. 0,1 de déficit? Sim, mas eliminando todas as despesas parafiscais. Ele gasta lá mais 200 bilhões e diz o seguinte, ó, esses 200 bilhões de despesa aqui não pode entrar no cálculo. Mas ora, você não pagou? Não saiu da sua conta? Então você teve que emitir dinheiro. Se você emitiu dinheiro ou contraiu dívida, o que aconteceu? Você inflou a base monetária, como eu já expliquei isso em vídeos anteriores, você inflou a base monetária, você criou a inflação. E o reflexo disso é o quê? É o aumento de preço. E a Miriam Leitão vem dizer que não está descontrolada. Está descontrolada sim, o governo já fez de tudo para tentar segurar os preços. Sim, mas ele tenta segurar os preços pelo lado errado. Ele tenta segurar os preços, mas continua criando inflação, criando a inflação da base monetária. Ora, por que na Argentina foi ao contrário? A Argentina tinha uma inflação mês de 25% e hoje tem 2% e caindo. Porque o Milei não atacou os preços, o Milei atacou o quê?
a base monetária. Ele parou de imprimir moeda. Ele simplesmente foi cortando as despesas e o Milei já está com 11 meses com superávit fiscal. Por isso que lá as coisas estão melhorando. Inclusive a pobreza caiu. Eu fiz vídeo a respeito mostrando como a pobreza caiu na Argentina, diferente do que acontece aqui no Brasil. Para quem não sabe, saiu aquela reportagem mostrando que moradores de rua aumentou 25%. E ao mesmo tempo, a dona Miriam Leitão fez aquela reportagem dizendo que agora o Brasil é um país de classe média, que a renda melhorou. Ora, como é que a renda melhorou e o número de pessoas na rua aumentou em 25%, um quarto da população de rua aumentou? Se eles aumentaram, é porque a população ficou mais pobre e não mais rica. E continuando aqui, tá lá, a Folha de São Paulo. A Ana botou, falando sobre a reportagem da Folha de São Paulo, o aeroporto não iria virar rodoviária? E na Folha de São Paulo diz, passagens aéreas no Nordeste atingem o maior patamar em 15 anos. O que significa isso? Os preços aumentaram porque você inflou a base monetária. Então aquela ideia que a dona Andréa Lima disse lá, que o povo gosta de viajar, que a rodoviária ia ficar vazia e os aeroportos cheios, não, está exatamente ao contrário. As rodoviárias estão cheias e os aeroportos vazios. E como se não bastasse, a Caixa Econômica fará leilão de 572 imóveis com preço a partir de 51 mil. A Caixa Econômica voltou a fazer muito leilão de imóvel. A inadimplência quanto à questão de pagamento da casa própria e financiamento aumentou absurdamente. Inclusive, eu também já fiz vídeo a respeito, se você procurar aqui no canal, você vai ver. Então, o povo não está mais conseguindo nem pagar a prestação da casa onde ele reside. Quanto mais ir para o aeroporto viajar. E a dona Miriam Leitão e a dona Daniela Lima achando que está tudo bem. Não, o país está indo mal. E vamos continuar aqui. O Kleber aqui faz um detalhe bem bacana, outro que o Ivan Kleber você deve seguir. Xi Jinping ordenou que as autoridades disciplinassem um economista que questionou a capacidade de Pequim de impulsionar sua economia. À medida que surge a ameaça de um colapso imobiliário, dívida crescente e outros desafios. Isso saiu no Wall Street Journal. Xi Jinping amordaça economista chinês que ousou duvidar dos números do PIB. Não tem alguma semelhança com o Brasil, não? Você já notou que o IBGE solta uns números de que o PIB cresceu, de que a economia está boa, que nós não temos desemprego, é o menor 6,1. Mas ao mesmo tempo que ele diz que nós temos o menor desemprego 6,1, ele diz lá no CAGED que o seguro-desemprego aumentou 11%. Ora, se está todo mundo empregado, como é que tem gente aumentando o pedido do seguro-desemprego? Não há uma dissonância cognitiva? Inclusive, eu já também fiz vídeo a respeito sobre isso. Então, hoje eu estou fazendo o quê? Um apanhado do que se tornou realidade daqueles vídeos que eu fiz ano passado. E aqui, Xi Jinping amordaça economista chinês. Não é o que estão fazendo aqui no Brasil? Está lá a AGU, se você falar mal do governo, ela entra com ação contra você. Está lá, se você falar mal do IBGE, o próprio Postman diz lá, quem fala mal dos números do IBGE está contra a democracia. Se você é contra a democracia, daqui a pouco você vai estar lá no inquérito do Alexandre de Moraes e sendo preso e não sabe nem por que você está sendo preso. Então, o Brasil está se tornando uma China. A gente achou que a gente ia virar Cuba, Venezuela, sim, a gente vai ter o rigor da China, de imposições do governo, a riqueza de Cuba e a beleza da Venezuela. Estamos num país perfeito, é isso que querem dizer para você, quando na realidade não. Mudaram até lá na SECOM, mudaram o ministro da SECOM, porque ele não estava conseguindo transformar em bonito aquilo que está feio. Entrou um novo e já de cara liberaram uma licitação para ele de mais de 200 milhões que o TCU tinha segurado dizendo que era irregular. E aí você quer o quê? Você quer acreditar no governo? Fique à vontade. Eu já disse também em vídeos anteriores que o capital está fugindo do país. Já mostrei isso várias vezes, já foi falado. Até o final do ano saiu mais de 60 bilhões da Bolsa Brasileira, o gringo está tirando dinheiro do Brasil, o dólar subiu, e o Thiago aqui faz uma referência legal que saiu até lá no Metrópole. Bolsa Brasileira não tem IPO em 3 anos. Ou seja, entrou no governo Lula, ninguém mais acredita, Metrópolis não, perdão, matéria do Poder 360. Ninguém mais acredita e ninguém quer mais colocar o dinheiro na Bolsa, ninguém quer mais colocar a sua empresa na Bolsa porque ninguém está comprando a Bolsa Brasileira. Tem muita gente aí dizendo, não, a Bolsa está barata, compra, a Bolsa está barata, compra.
A barata como? Se a tendência é piorar. A barata não, eu acho que ela tá cara. Essa é a minha posição. E aqui fica bem claro. Aqui não temos o viés de querer dizer sobre investimentos, dizer para você aplicar, investir, desinvestir, qualquer coisa. É apenas a minha opinião. E você, com essa informação, concordando ou não, tem a sua, e é assim que é a democracia, é liberdade de expressão. É aquilo que eles estão querendo tirar da gente. Então você que gosta desse tipo de informação, coloca o dedo no curtir para mim, por gentileza. Se você entende que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele. Se você tem alguma crítica, um comentário, alguma sugestão, coloca aí embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E querendo, se inscreva no canal que eu vou ficar muito agradecido. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.